Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem? Vamos à nossa aula de português. Hoje nós iremos estudar as palavras primitivas e derivadas, que está lá no livro didático de vocês, na página 142. Espero que vocês estejam com o livro aberto para acompanhar as explicações. Posteriormente, vocês farão a página 143 e as questões de 1 a 4. Lembrando que estou no aguardo das atividades. Tá bem? Vamos com foco e fé vencer esse ano letivo. Estamos já no mês de dezembro, concluindo as nossas atividades desse ano atípico, mas não perdamos o foco. Vamos lá? Amados, para início, nós vamos exercitar oralmente essas duas questões que se encontram lá na página 142 do livro de vocês, do nosso livro, né? E temos aí as palavras primitivas e palavras derivadas. Não há necessidade de vocês copiarem essas questões. Nós vamos exercitá-las oralmente, para que vocês possam compreender melhor e assim realizar as questões que eu passei para que sejam feitas após o vídeo. Então vamos lá. Releia este título de box. O que fazer em caso de irregularidade? Na palavra irregularidade, identificar outras palavras. Quais são elas? Olha o que é que a questão nos pede. Que dentro desta palavra irregularidade, nós possamos identificar outras. Quais são as outras palavras que estão inseridas dentro dessa palavra irregularidade? Então, nós podemos retirar aí, dentro dessa palavra, no mínimo 3 palavrinhas, que é irregular, regularidade e regular. Então, dentro dessa palavra, inserido na palavra irregularidade, nós podemos retirar essas 3 palavrinhas. Está bem? Observem, ó, irregular, até o R, regularidade, né? Tirando o IR, e regular, está mesmo no meio da palavra irregularidade. Então, vamos a B. Ao perceber essas palavras dentro de irregularidade, você acrescentou ou retirou elementos? Nós retiramos, nós não acrescentamos nenhum elemento aí, nós apenas retiramos, como eu fiz aqui oralmente com vocês. Em que parte da palavra ocorre essa alteração? Ou seja, quais são os elementos que são alterados? Quando nós temos aí, ó, irregular. Irregular. Nós temos aí a mudança em qual elemento? No começo, no meio ou no fim? No fim, não é isso? No fim. Irregular, então nós retiramos aí o I-D-A-D-E, no fim. E regularidade, nós tiramos o início, o IR. Irregular, nós retiramos elementos no início e no fim. Então, a mudança ocorre a alteração onde? No início ou no fim da palavra, ok? Item C. Uma dessas palavras está em todas as outras, dando origem a elas. Qual é essa palavra? É a palavra regular. A partir da palavra regular, nós criamos as outras possibilidades de palavra. Irregular, regularidade, certo? Item D. Um dos elementos de irregularidade é indicado para... Aliás, ele é usado para indicar o sentido oposto de uma palavra ou negar seu sentido. Qual é ele? É o elemento I. É a palavra I, que traz exatamente esse sentido de negação. Que outra palavra da resposta ao item A é formada com esse elemento? Ele é usado também na palavra irregular, que também indica, né, o oposto, ou seja, a negação do sentido de regular, ok? Então, vamos observar aqui. As palavras primitivas não são formadas por outras palavras. Elas são compostas de radical e vogal temática, como pedra. Veja, meus amados, na aula anterior eu enviei a vocês um vídeo bem bacana, muito explicativo, exatamente falando sobre
a estrutura do verbo radical, vogal temática, né? E verbos regulares e irregulares. Então, nós já sabemos, e também foi visto esse conteúdo, eu acredito que no início do ano. Os verbos regulares são aqueles que não sofrem modificação no seu radical. Quando ele é conjugado, né, quando ele é apresentado em forma de conjugação, nas suas flexões de pessoa, número, tempo e modo, ele não muda o seu radical, que é a parte da significação do verbo. E os verbos irregulares é exatamente o oposto. É quando acontece essa modificação no radical ou na desinência, que é a terminação do verbo. Ele não segue o mesmo padrão de conjugação em número, pessoa, tempo e modo. Está bem? Só relembrando um pouquinho. Então, vamos aqui. Nós temos a palavra pedra, não é isso? A palavra primitiva pedra, onde o radical é até a letra R, P-E-D-R, e a partir desse radical nós podemos criar outras palavras, ou seja, podemos derivar a partir da primitiva, do radical da palavra pedra, nós podemos criar outras palavras que são assim chamadas de derivadas, que é pedraria, que é pedreiro, e assim sucessivamente. E o A é a vogal temática. Está bem? Vamos a 2. Releia um trecho da reportagem. Perigo na travessia. É difícil admitir que, quando amanhece o sol, o galo canta e os pássaros, um monte de meninos e meninas se amontoam, entreçados em pequenos poleiros, feito passarinhos presos numa gaiola ambulante, a caminho da escola. Observem que nós temos aí duas palavrinhas que estão destacadas, que é monte e amontoam. Há um propósito, então vamos analisar. Item A. A palavra amontoam é a forma flexionada de qual verbo? Ou seja, ela pertence a qual verbo? Ela vem do verbo amontoar, ok? Item B. Nesse trecho é empregado também a palavra primitiva. Qual é essa palavra? Que no caso é um substantivo, que dá origem ao verbo da resposta ao item A e a outros termos. Qual é ela? Qual é essa palavra que é primitiva e também é um substantivo? Então, é o substantivo monte. Monte é o substantivo do qual amontoar é derivado dessa palavra, que é um verbo. Está bem? Vamos ao item C. Para formar o verbo, que elementos foram acrescentados ao substantivo? Qual é o substantivo? Monte. Qual é o verbo? Amontoar. Então, o que aconteceu aí para formar esse verbo? Para formar amontoar, ao substantivo monte foram acrescentados o item A, perdão, meu amor, a palavrinha a, que está no início de amontoar, e no finalzinho, que é o AR, que é a desinência, né, de primeira conjugação. Então, nós temos aí dois elementos que foram acrescentados, o A no início e o AR no final da palavra. Está bem? Então, vamos aqui, dadas essas explicações, agora nós vamos dar sequência ainda na página 142. Estamos com o livro aberto, ok? A derivação é o processo de formação de palavras por meio do acréscimo de elementos. Esse acréscimo de elementos é chamado de afixos ao radical de uma palavra. Já sabemos que radical é aquela parte importante onde consta a significação da palavra. Há dois tipos de afixos, ou seja, há dois tipos de acréscimos, de elementos acrescidos ao radical, que são quais? Os prefixos, que são acrescentados antes do radical, e os sufixos, que são acrescentados depois do radical, ok? Vamos aqui ao exemplo
que é a formação da palavra irregularidade. Nós temos aqui, meus amados, o i como o prefixo, regular com o radical, que é a parte da significação, onde a partir dele eu posso criar outras palavras, e idade, que é o sufixo, que é o elemento que foi acrescentado após o radical. Então, nós temos aqui apresentado, né, para que nós possamos entender melhor esses dois processos de afixos, que são os prefixos, acrescentados antes do radical, e os sufixos acrescentados depois do radical. Continuando. Essa palavra é formada por derivação prefixal e sufixal, ou seja, por prefixo e sufixo. Se retirarmos um dos afixos, haverá uma palavra com sentido. Com certeza. Se eu tirar o prefixo, ficará regularidade. Se eu retirar o sufixo, ficará irregular. Tudo bem? Palavras com sentidos, sem problema. O caso de amontoar é diferente, pois se só um dos afixos é retirado, lembrando que quando eu falo afixos, eu sei que estou me referindo a prefixo e sufixo, ok? Então, se um dos elementos, ou seja, um dos afixos é retirado, o termo fica sem sentido. Isso no caso da palavra amontoar. Por isso, a derivação é denominada parassintética. Então, vamos entender, amados. Se na palavra for retirado o prefixo ou o sufixo e ela não permanecer com sentido, não ficar com sentido, então aí nós teremos um processo chamado de parassintético, ou seja, derivação parassintética, onde não há sentido na palavra com a retirada de um dos afixos, ou seja, um sufixo ou um prefixo. Está bem? Então, vamos aqui. Os tipos de derivação são, isso aqui é o resumo, é o fechamento do que eu falei até agora, que é bem importante. Então, os tipos de derivação são prefixal, o que é isso? É um prefixo, né? Que tem um prefixo. Sufixal, ou seja, com um sufixo. Prefixal e sufixal, os dois, na mesma palavra, que é com prefixo e sufixo. Se um deles for retirado, a palavra terá sentido, que é no caso aqui de irregularidade. Posso retirar um dos afixos e a palavra continuará com sentido. E também nós temos a parassintética, que é com prefixo e sufixo, e se um deles for retirado, a palavra perderá o sentido, ou seja, não haverá compreensão. Então, amados, o conteúdo é esse. Não acredito que vocês vão ter dificuldade nenhuma em entender, porque eu acho que foi simples, relativamente simples. Então, agora vamos exercitar com as questões, está certo? Primeira questão diz assim: Leia a tira a seguir com o gato Garfield. Adoro, esse gato é muito hilário. Ele diz assim, aliás, ele pensa, né? Eu tive problema para dormir. Preste bem atenção à imagem, o elemento não verbal. E continua. Fiquei me revirando na cama a tarde inteira. Então, e tem a pergunta assim. No último quadrinho, como o pensamento do gato provoca o humor da tira? Qual é o elemento aí que provoca o humor da tira? Tranquilo. E tem B, que a palavra da tira é formada por derivação prefixal. Você vai retirar a palavra que se refere a uma derivação prefixal, ou seja, onde há um prefixo. E vai também informar qual é o significado. Está bem? Item C. Qual é o prefixo dessa palavra? Da palavra que você colocou lá no item C. Qual é o prefixo? Aí você escreve. Prefixo tal. Ou seja, o elementozinho que foi acrescentado ao radical. Está certo? Outra perguntinha. E qual é o sentido dele? É de negação ou de repetição?
Então, você vai colocar as duas respostas. Primeiro, você transcreve o prefixo, ou seja, o pedacinho, o termo que foi acrescentado ao radical, e depois você responde se esse prefixo ele é de negação ou de repetição. Tranquilo, ok? Questão 2. Releia a seguir um trecho da reportagem Perigo na Travessia. A chegada à escola já é o próprio sucesso para quem ainda tem uma vida a percorrer, porque o primeiro aprendizado é sobreviver ao ir e vir. Nós temos aí destacado duas palavras que é chegada e sobreviver. Então vamos ao item A. Na expressão destacada, qual termo é formado por derivação? Meus amados, tem duas palavras destacadas, como eu já falei. Você vai dizer qual das duas é formada por derivação. Está bem? E vai explicar qual é aí o processo de derivação. Agora vamos ao B. Considerando o sentido do prefixo, explique o uso da expressão no contexto. Você vai explicar qual é o sentido dessa expressão no contexto. Qual é a informação que esse prefixo estabelece a palavra dentro do contexto. É o sentido de quê? Aí você explica. Terceira questão. Leia o trecho de uma reportagem sobre a importância do teatro na escola. Ok. Em escola pública de Goiânia, a aprendizagem se dá também pelo teatro. Quando Milena Teixeira, de 17 anos, começou a estudar no Colégio Estadual Liceu de Goiânia, uma das escolas mais tradicionais da cidade, atuar na frente de colegas, professores e desconhecidos estava longe de suas intenções. Pouco tempo depois, no entanto, a estudante tomou conhecimento do Espaço Sonhos, um projeto que leciona teatro, cinema, percussão, entre outras manifestações artísticas aos alunos, que a fez mudar de ideia. Desde que o projeto foi criado em 2013, histórias como a de Milena têm se tornado, felizmente, cada vez mais comuns. Ok. Item A. A palavra destacada é formada por meio de qual processo de derivação? Meus amados, nós temos a palavra destacada felizmente. Então, você vai dizer qual é o processo de derivação, se é prefixal ou se é sufixal. Bem, vamos a B. Reescreva esse termo acrescentando um prefixo que cria o sentido oposto. Você vai utilizar a mesma palavra, felizmente, acrescentando um prefixo, e esse prefixo ele é nos apresentado com sentido de oposição. Item C. Explique os afixos das palavras desconhecidos e reconhecimento. Quando falamos de afixos, lembramos que é prefixo e sufixo. O que você vai fazer aí no item C? Pegar essas duas palavrinhas, desconhecidos e conhecimento, e separar. Quem é afixo, ou seja, prefixo e sufixo em cada uma das palavras, separando. Como foi feito lá naquele quadrinho da palavra irregularidade. Você pega a palavra e separa quem é prefixo, radical e sufixo. Está bem? Vamos ao item, aliás, a questão de número 4. Leia a seguir o trecho de uma das reportagens sobre o trajeto para a escola. Terreno sujo atrapalha o trajeto de alunos até a escola e preocupa pais. No caso, a gente precisaria disputar o espaço com os carros. Então, temos que vir pelo terreno que está cada vez mais um mato alto e é perigoso para as crianças que passam sempre por aqui. Isso é uma realidade, né? Então, nós temos aí a informação e temos um terminho que está destacado, que é a palavra perigoso. Então, o que é que pede a questão? No caderno, explique a formação da palavra destacada no trecho. Ou seja, você vai pegar a palavrinha perigoso e vai explicar se o processo que essa palavra sofreu é de prefixo ou sufixo e vai fazer o esqueminha, né? Que esqueminha, professora? Aquele do quadro, separando radical, prefixo ou sufixo, se tiver, tá bom? Dessa forma, tranquilo. Pois, amados, essa é a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. E vamos à nossa reflexão. Vamos pensar? Para vencer e ser feliz. Aceite desafios, faça escolhas, trace metas, sonhe, ouse,
Tenha fé. Quem faz pode errar. Quem não fez, já errou. Então vamos acertar. Fazendo, tentando, correndo atrás e estudando. Está bem? Um abraço e até a próxima aula. Não esqueçam de enviar a atividade caprichosamente respondida, cabeçalho bem organizado e um abraço. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.